Irmãos e irmãs, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Evangelho de Jesus Cristo escrito por Lucas. Estamos em uma série de pregações no Evangelho de Lucas. Hoje nós iremos ler o capítulo 3, a partir do verso 21. Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Pegue sua Bíblia, localize o texto e faça a leitura do texto comigo, com reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 3, verso 21. É um texto que vai falar a respeito do episódio do batismo de Jesus. E se Deus nos der graça, nós iremos destacar essa noite alguns aspectos do ministério de Jesus revelados em seu batismo. A partir do verso 21 eu quero concluir essa noite o capítulo 3, para que na próxima pregação já venhamos a caminhar para o capítulo 4. Lucas capítulo 3, verso 21. Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e aconteceu que todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A este mesmo Jesus estava começando aos 30 anos o seu ministério. E aí vai destacar toda a genealogia de Jesus. E eu quero ler com você apenas o verso 38, para não fazermos essas vãs repetições. O verso 38 vai nos dizer o seguinte: e Cainã gerou a Enos, Enos gerou a Sete, e Sete foi gerado de Adão, e Adão foi gerado de Deus. Só uma correção, não foi, aqui é uma genealogia que vem, não é de geração para geração, ela vem retroagindo, né? Então Cainã veio de Enos, Enos veio de Sete, Sete veio de Adão, e Adão veio de Deus. É uma genealogia ao contrário. Amém? Irmãos e irmãs, o sacramento do batismo, ele é o complemento da nossa confissão pública a Deus. E nós temos que dar muita ênfase e importância ao batismo. Por quê? Porque o próprio Jesus se batizou e fez com que o batismo se tornasse uma ordenança. É um mandamento de Jesus para mim e para você. Em Mateus 28, 19, Jesus disse para a sua igreja que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandamento de Deus. É uma ordenança de Jesus para mim e para você. E nós não podemos de maneira alguma desprezar o sacramento do batismo. Nós não podemos fazer pouco caso, nós temos que dar importância. É bem verdade que na nossa denominação existe uma possibilidade da criança ser batizada, né? Nós cremos no pé do batismo. Mas não é porque nós cremos no pé do batismo que nós iremos deixar de praticar o credobatismo, que é o batismo como credo para aquelas pessoas que aceitam a fé já no decorrer da sua vida. A ênfase maior é do credobatismo. O pedobatismo, que é o batismo infantil, é apenas mais uma possibilidade de se batizar. Mas a grande ênfase nossa como igreja deve ser a questão do discipulado, que leva aquela pessoa que confessou a Cristo a se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 3 e verso 5, ele vai nos dizer que o batismo, quando nós estamos sendo batizados, nós estamos declarando no mundo espiritual
que nós estamos morrendo com Cristo, sendo sepultados com Ele, a nossa velha natureza, o nosso velho homem, e nós estamos ressuscitando com Ele para uma nova vida. Esse é o significado espiritual do batismo. Marcos, o evangelista, no capítulo 16 e verso 16, ele vai nos dizer que aquele que crer e for batizado será salvo. Irmão Alberto Júnior, então quer dizer que quem não for batizado não será salvo? Não é isso que eu estou dizendo, até porque o ladrão da cruz, ele não foi batizado. Mas ele não foi batizado porque não deu tempo, não havia mais tempo. Porque certamente, se houvesse tempo, ele teria se batizado. Se ele tivesse a oportunidade, ele teria se batizado. Então existem regras às exceções, mas nós não podemos fazer dessas exceções as nossas regras. Então, de praxe, nós cremos em Cristo e cremos que o complemento da nossa confissão de fé é o batismo. Então, se você tem a oportunidade, se você tem o tempo hábil para se batizar, se batize. Se você ainda não foi batizado por motivo de força maior, procure se regularizar de acordo com a palavra de Deus, a fim de que você seja batizado e salvo em Cristo Jesus. Não são as águas do batismo que nos salvam, mas sim a nossa fé que nos fez receber a Cristo e caminhar para as águas do batismo. Então é a nossa fé. A água do batismo é apenas um sinal visível da graça invisível de Deus que se revela nas nossas vidas. Ditas essas palavras introdutórias acerca do batismo, irmãos e irmãs, eu quero olhar para esse texto que fala a respeito de batismo e destacar nesse texto alguns aspectos do ministério de Jesus que são revelados nesse episódio do seu batismo. Então é um texto carregado de significado, um texto carregado de intertextualidades. Então eu preciso que você esteja com a Bíblia aberta e acompanhe comigo o primeiro aspecto do ministério de Jesus revelado em seu batismo, que é a identificação de Jesus com os pecadores. Acompanhe comigo o que diz o verso 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo também Jesus batizado. Então o povo estava sendo batizado por João Batista lá no Rio Jordão. O batismo, nós precisamos entender que era uma prática já antes de Jesus exercer o seu ministério da terra. Já existia uma prática do batismo. Em que sentido existia essa prática? O nome ainda não era batismo. O nome era o ritual da ablução. Esse ritual era feito quando algum gentil, uma pessoa que não era judeu, desejava se converter ao judaísmo. Então essa pessoa deveria se circuncidar, fazer o ritual da circuncisão, já falamos muito a respeito disso, e a pessoa deveria também participar do ritual da ablução, onde a pessoa seria imergida nas águas, como forma de purificação, e aí a pessoa poderia ser considerada uma prosélita, um gentil convertido ao judaísmo. Então era uma prática. As pessoas tinham tanques e talhas em suas casas, onde eram depositadas água, onde eles faziam rituais de purificação constantemente. Então já era uma prática que era constantemente utilizada pelos judeus. Só que existe uma questão aqui que nós precisamos observar. Os judeus achavam que quem deveria fazer esse ritual eram os gentios, porque eles, como judeus,
já se achavam justos diante de Deus. E a pregação de João Batista, ela vem de confronto, vem de encontro a uma nova perspectiva. Porque a pregação de João dizia que não apenas os gentios precisavam receber um batismo de arrependimento, mas também os próprios judeus eram considerados pecadores diante de Deus e precisavam também ser submergidos, ser imergidos nas águas do batismo de arrependimento. Então João vai começar a pregar essa mensagem. E essa mensagem, ela vai atraindo multidões e adeptos. Pessoas começavam a vir de todas as regiões ao encontro de João, a fim de serem purificadas e receberem a remissão dos seus pecados. Nós sabemos que nessa época, se alguém quisesse ter o seu pecado perdoado, deveria levar um animal ao templo, sacrificar esse animal, a fim de que o sangue derramado servisse de expiação pelo pecado daquela pessoa. Só que nem todo mundo tinha condição de comprar um animal. Nem todo mundo tinha condição financeira, tinha condição de pegar um animal, criar um animal ou comprar um animal e ir ao templo. Então, com isso, as pessoas, na sua consciência, carregavam uma culpa, porque elas pecavam e não tinham como receber o perdão. E quando se ouve agora, principalmente por parte dos pobres, que o simples fato de você crer na mensagem de um profeta e ser imergido nas águas, você receberia perdão de pecados, então imagine o tamanho da multidão que foi ao encontro de João, a fim de receber de forma gratuita o perdão e a remissão dos seus pecados. Então começou a se juntar ali uma multidão de principalmente pessoas pobres, pessoas marginalizadas, até mesmo ricos, saduceus e fariseus, que compreendiam a mensagem, iam ao encontro de João, a fim de serem batizadas e receberem a remissão de seus pecados. É no meio dessa multidão de pecadores e marginalizados que Jesus, aqui no verso 21, se insere, entra no meio delas e se mistura ali no meio dos pecadores, a fim de, como eles, também receber o batismo para arrependimento dos pecados. Mas talvez você me pergunte, e o Alberto Júnior, mas por que Jesus vai receber um batismo para a remissão de pecados, se ele não era pecador? Se ele era puro, se ele era santo, se ele era Deus, por que Jesus vai receber esse batismo? Em primeiro lugar, para nos ensinar que arrependimento é algo mais profundo do que eu e você imaginamos. Arrependimento é algo profundo. Perceba isso. Ele não tinha pecados, mas mesmo assim está praticando um ato de arrependimento. Se formos aplicar esse pensamento para os nossos dias, nós iremos perceber que nós estamos vivendo um período de pensamento contraditório. Porque hoje, ao invés das pessoas se arrependerem, o que nós vemos hoje é uma multidão de pessoas com atos de justiça própria. Dificilmente você vê pessoas quebrantadas e arrependidas. Quando você chega perto de alguém, dificilmente aquela pessoa vai confessar que é pecador e é falha, né? A maioria das pessoas vão dizer o seguinte: não, eu sou um cidadão de bem, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém, eu faço minhas orações, eu sou filho de Deus. Um discurso de justiça própria. A pessoa acha que é boa, acha que é justa diante de Deus, mas na verdade não passa de mais uma pecadora. É justamente o arrependimento que é a
porta de acesso ao Evangelho. O primeiro ensaio da mensagem do Evangelho foi: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Se até o próprio Jesus, que era puro, santo e perfeito, está aqui praticando um ato de arrependimento, não tendo pecados, quanto mais nós, que somos falhos, que somos pecadores, devemos nos esvaziar desses discursos de justiça própria. Meu irmão e minha irmã, você não é bom coisa nenhuma, você não é cidadão de bem coisa nenhuma. Esse discurso, eu nunca matei, nunca roubei, não lhe justifica diante de Deus. Você é pecador, falho e precisa se arrepender, se você quiser entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus não há lugar para discursos de justiça própria. No reino de Deus só há lugar para pessoas quebrantadas. E é essa a lição que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Em segundo lugar, Jesus está aqui se batizando porque Ele quer se identificar com os pecadores. É esse aspecto relevante que nós devemos observar em primeiro lugar nesse episódio do batismo. Jesus não está se batizando porque Ele é pecador, mas Jesus está se batizando porque Ele deseja se identificar com os pecadores. O ministério de Jesus foi um ministério de identificação. Ele não se separou do mundo, pelo contrário, Ele se inseriu no mundo. Ele sentou na mesa com os pecadores. Ele esteve no meio dos pecadores, não para compactuar com os erros deles, não para fazer as mesmas práticas, mas para libertá-las do pecado, mas para arrancá-las do império das trevas e levá-las para o império do seu amor. Infelizmente, temos vivido dias em que as pessoas querem andar com os pecadores não para libertá-las, mas para praticar as mesmas coisas que elas. O camarada vai à igreja no domingo, mas passa a semana em mesa de bar com pessoas mundanas, em lugares que não é do agrado, e quer se dizer cristã, e quer estar no púlpito, e quer estar com a mão levantada, e quer estar exibindo nas redes sociais, mas não passa de uma pessoa que está sentando à mesa dos escarnecedores e pecadores, não da mesma forma que Jesus. A nossa identificação com os pecadores, irmãos e irmãs, deve ser para libertá-las, deve ser para comunicá-las a mensagem do Evangelho e da graça do Senhor Jesus. Por isso você não deve de maneira alguma cortar os seus vínculos com os pecadores. Não é porque você é crente agora que você vai se afastar de vez daquelas pessoas que ainda não são cristãs. Não é porque você é crente agora que você, eu não posso mais bater um racha, porque nesse racha ali só tem pecador. Eu não posso mais ir para o meu trabalho, eu vou ter que sair do meu trabalho, porque eu trabalho com um monte de pecador, tenho que arranjar um emprego que só tenha crente. Não. Pelo contrário, você tem que estar inserido com eles mesmo. Você tem que estar trabalhando com os ímpios mesmo. Repito, não para compactuar com os erros, mas para trazer a mensagem do Evangelho que salva, cura, liberta e transforma para a vida dessas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo aspecto no batismo de Jesus, o segundo aspecto do ministério de Jesus revelado em seu batismo, que eu quero destacar, é a vida de oração de Jesus. A parte B do verso 21 ainda vai nos dizer que quando Jesus estava sendo batizado, ele estava orando, quando de repente o céu se abriu. Quando ele estava sendo batizado, Jesus estava orando, não para confessar os seus pecados, mas ele estava orando
para se relacionar com o Pai. A maioria das pessoas estavam ali orando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, porque era um batismo de arrependimento. Jesus não. Jesus estava orando para se relacionar com o Pai. Esse era o propósito da oração de Jesus. E esse aspecto é um aspecto que vai fazer parte do ministério de Jesus, que é a sua vida de oração. Ele não estava orando aqui por acaso, ele estava orando aqui porque tudo que Jesus fazia, ele fazia na base da oração. Você vai ver, principalmente no Evangelho de Lucas, que Jesus orou a noite inteira para escolher os seus discípulos. Jesus orou no Monte da Transfiguração, Jesus orou para multiplicar os pães, Jesus orou na mesa da ceia, Jesus orou na cruz, Jesus orou para operar milagres. Jesus tinha uma vida constante na oração. O evangelista Marcos, no capítulo 1, verso 35, vai nos dizer que Jesus costumava se acordar bem cedo, antes do sol aparecer, para orar. Porque orar para Jesus era prioridade. Orar para Jesus era algo primordial para o seu ministério. Jesus, que é santo, puro, perfeito, não abriu mão de uma vida de oração. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 7, vai nos dizer que Jesus não apenas orava, mas ele clamava com súplicas e prantos e lágrimas diante de Deus. Jesus orava de maneira fervorosa. Ele clamava, ele pranteava, ele chorava, ele derramava as suas lágrimas diante de Deus, declarando a sua necessidade do Pai, da graça do Pai. Infelizmente, nós temos percebido hoje que muitos cristãos têm fracassado, caído, se desviado, simplesmente por falta de uma vida de oração. Se você vê um crente fraco, se você vê um crente desanimado, pode ter certeza que ele não está em dias com a sua vida de oração. Hoje eu estava estudando a respeito de uma igreja, uma das igrejas mais famosas da Holanda, que era pastoreada por um dos teólogos mais conhecidos de toda a história, chamado Abraham Kuyper. E o pastor estava mostrando, foi para uma excursão turística lá nessa cidade de Amsterdã, na Holanda, e ele foi conhecer a igreja que tinha sido pastoreada por Abraham Kuyper, uma catedral gigantesca. E esse pastor ficou assustado, porque quando ele entrou na igreja, aquela igreja não era mais uma igreja cristã, havia se tornado agora um memorial dos islâmicos, dos muçulmanos. Muitas e muitas igrejas da Europa fecharam as portas, foram vendidas, se tornaram templos muçulmanos. Sabe por quê? Porque abriram mão de uma vida de oração. Um crente sem oração, uma igreja sem oração, está fadado à morte espiritual, à decadência espiritual, ao terrível declínio moral, ético e espiritual. Se você vê um ministério fracassando, uma pessoa fracassando, uma igreja fracassando, pode ter certeza que está faltando oração. Irmãos e irmãs, eu chamo a atenção a respeito desse aspecto. Enquanto nós devemos nos identificar como os pecadores, precisamos de maneira primordial de uma vida de oração. A primeira coisa do dia deve ser a sua oração. A primeira coisa que o crente deve fazer quando acorda é dobrar os seus joelhos e clamar a Deus pela graça, pela misericórdia e pelos seus pecados. Precisamos orar, senão iremos morrer. Precisamos, como igreja, ter uma vida de oração, senão a nossa igreja irá fracassar.
A oração é o nosso combustível. Levítico 6,13 vai nos dizer que o sacerdote tinha a obrigação de todos os dias pela manhã colocar o altar em ordem, colocar a lenha, colocar um animal e sacrificar, e assim o fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. Quando o crente deixa de preparar o seu altar pela manhã, o fogo se apaga. E tem muito fogo de crente apagado, acabou o fogo, acabou a cinza, só sobrou, irmão, as faíscas. Por isso é noite, irmãos e irmãs, de colocarmos o nosso altar de oração em ordem e voltarmos a cultivar uma vida de oração com Deus. Tem pessoas que não oram, mas deixam para orar quando estão nas últimas. Quando não tem mais jeito, quando as portas se fecham, quando vem a tempestade, a tribulação, aí a pessoa vai se lembrar de orar, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que estivesse disponível apenas para satisfazer os desejos da pessoa. Irmãos e irmãs, oração não é pedido, oração não é barganha, oração é relacionamento. Nós não oramos para pedir algo a Deus. Nós não devemos orar porque queremos algo, mas nós devemos orar porque desejamos estar com Deus, porque desejamos nos relacionar com Ele. Jesus orava para se relacionar com o Pai. E se Jesus, que era perfeito, puro e santo, orava com clamor, pranto e súplica, quanto mais eu e você, falhos e pecadores, devemos nos rasgar diante dele, devemos chorar e suplicar todos os dias pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Foi quando Jesus orou que o texto vai nos dizer que o céu se abriu. Imagine quando a igreja começar a cultivar uma vida de oração. Se Jesus orou e o céu se abriu, imagine o que Deus fará quando a igreja começar a orar. Quando a igreja orar, os céus irão se abrir. A graça do Senhor virá sobre nós. O avivamento do Espírito Santo virá para incendiar os nossos corações. As pessoas serão libertas, curadas, levantadas, incendiadas, impactadas. Pessoas serão salvas pelo poder do Evangelho através da vida de uma igreja que ora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro aspecto que eu quero destacar nesse texto, que está relacionado ao ministério de Jesus, revelado no episódio do seu batismo, está no verso 22, acompanhe comigo. O verso 22 vai nos dizer que o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como pomba. Jesus orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Desceu para capacitar, para habilitar o ministério de Jesus no poder do Espírito. Irmãos e irmãs, e se existe na Bíblia um símbolo que expressa, que revela com eloquência e profundidade quem o Espírito Santo é, qual é a personalidade do Espírito Santo? Esse símbolo é a pomba. É por isso que ele se revela em forma dela. Eu estive estudando alguns elementos, algumas características a respeito da pomba, e eu descobri que o comprimento médio de uma pomba é 30 centímetros. E ela atinge essa altura de 30 centímetros quando ela chega na fase adulta, que é quando ela atinge a sua maturidade. Olha só que interessante. O número 30 não está aqui por acaso. Foi exatamente com 30 anos que Jesus atingiu a sua maturidade
e iniciou o seu ministério. Uma outra característica peculiar da pomba é que o período da cubação, o período que ela se forma ali dentro do ovo, é um período de 18 dias. Durante 18 dias, nem mesmo a sua mãe consegue vê-la. Ela fica ali imperceptível aos olhos humanos, sendo apenas um embrião dentro daquele ovo, até que com o prazo dos 18 dias, no 18º dia, o ovo se quebra e ela se revela. Olha só que interessante, do mesmo modo Jesus passou 18 anos, imperceptível aos olhos humanos, sem ser visto, sem ser observado, analisado, sem ser sequer descrito algo ao seu respeito. Assim como a pomba passa 18 dias fecundando na cubação, Jesus passou 18 anos imperceptível aos olhos humanos, até que ele se revela. Dos 12 aos 30 foram 18 anos, até que Jesus se revela e inicia o seu ministério. Infelizmente nós temos vivido dias em que as pessoas, principalmente aquelas que desejam, que almejam exercer um tipo de ministério na igreja, elas não têm paciência para esperar o tempo da cubação. Não tem tempo para esperar o tempo do esconderijo. São pessoas apressadas demais. Jesus esperou 18 anos dentro da incubadora, escondido em Deus. Davi passou esse período, José passou esse período, Paulo passou esse período, e tem crente que aceitou Jesus agora, aprendeu a ler a Bíblia agora, aí já acha que é pregador, já acha que é missionário, já acha que é pastor. Calma, meu irmão, calma, minha irmã, espere em Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos impor as mãos precipitadamente sobre os neófitos, novos convertidos, pessoas que ainda não estão experimentadas, que ainda não estão trabalhadas, mas hoje vigora o contexto da mídia. A pessoa quer aparecer, quer o status, quer, na linguagem popular, se passar. Meu Deus, irmãos e irmãs, quem é servo de Deus, quem é serva de Deus, sabe aguardar o momento certo para ser revelado aos homens. Jesus, mesmo sabendo Deus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo consciência da sua chamada, compreendeu o período da cubação. Que nós venhamos aprender como Jesus e entender que existem momentos que Deus vai nos esconder, existem momentos que Deus vai cortar a agenda, existe momento que Deus vai fechar a porta, existe momento que Deus ele vai te reduzir a nada, longe do reconhecimento, longe da perceptibilidade das pessoas, longe dos holofotes. Mas entenda que é o tempo da incubadora de Deus na tua vida, e que se você esperar nele, ele vai te levantar, te abençoar e te usar poderosamente nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A pomba foi um dos primeiros animais a serem domesticadas. Há 3.000 anos atrás, no Egito, surgiu o primeiro adestramento de pombas. Olha só, elas eram adestradas para levar remetências, para emitir correspondências a cidades e até nações. A conhecida, chamada
pombo correio. Acho que você já assistiu aquele seriado, aquele desenho infantil, né? Pegue o pombo, né? Inclusive o pombo estava ali fora ali, mas não deu para pegar ele. Eita Jesus, mas Jesus vai pegar ele. Próxima vez que o pombo aparecer ali, pegue o pombo, viu, obreiro? Segura ele. Eita Jesus. Então, a pomba foi um dos primeiros animais a serem domesticados. Imagine só um animal, uma ave, fazendo viagens para entregar a mensagem. É assim que o Espírito Santo faz comigo e com você. Quando o Espírito Santo está em nossas vidas, ele nos leva aqui, ali e acolá para entregar as mensagens de Deus para os homens. Um texto bíblico, um episódio bíblico que ilustra muito bem, que fala a respeito da pomba, é o episódio de Gênesis capítulo 8, versos 7 a 12, envolvendo Noé, a arca e a pomba. Eu creio que você conhece a história. Noé estava na arca, as águas do dilúvio estavam baixando, e para Noé ter a percepção que as águas tinham baixado, ele vai soltar duas aves. A primeira ave foi o corvo. O corvo foi e não voltou, ficou por lá mesmo. O segundo animal, a ave que ele vai enviar, é a pomba. E a pomba vai, percorre a terra, e o texto vai dizer que não havia local seco para ela pousar, então ela retorna. E aí Noé vai soltar ela uma segunda vez, e ela vai, e dessa vez ela volta com um galho de uma oliveira. E pela terceira vez Noé vai enviar a pomba, e dessa vez ela não vai voltar mais. O teólogo Alderi Nelson Rocha, de forma alegórica, ele interpreta essa passagem, é uma alegoria, como as 3 fases do Espírito Santo. Na primeira fase, que foi a primeira viagem da pomba, em que ela não foi nada, ele entende que significa o Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele veio, ele buscou alguém que ele pudesse morar, habitar, mas o homem, por causa do seu pecado e da sua rebelião contra Deus, contendeu contra Deus até que o Espírito Santo voltou, não encontrando nenhum homem apto e digno para que ele fosse a sua morada. A segunda fase, que fala a respeito de quando a pomba vai e traz consigo uma oliveira, ele interpreta que a fase do Espírito Santo, quando ele agora encontra uma oliveira, quando ele agora encontra Jesus. Ele vem, e o texto de João 1 vai dizer que Deus havia dito para João: aquele sobre quem a pomba pousar e permanecer, esse será chamado, esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. E foi isso que aconteceu. João estava ali, e a pomba voando, se movendo, e quando ela pousa em cima de Jesus, aí João diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque não é sobre o Espírito Santo se mover, mas sim sobre o Espírito Santo permanecer. Se mover, se move na vida de todo mundo, mas permanecer, ele só permanece em quem tem a marca da promessa. E ele permanece em Jesus, e Jesus, de modo fiel e obediente a Deus, ele entrega a vontade, a sua vontade a Deus, exatamente no Monte das Oliveiras, naquele episódio de Mateus 26, em que ele soa sangue e ali entrega a sua vontade a Deus. E quando ele morre na cruz, você é sabedor que a última frase que ele profere é justamente essa: Pai, em tuas mãos eu entrego o Espírito. E é nesse momento que, nessa alegoria, a pombinha volta, o Espírito Santo retorna, trazendo consigo a oliveira, como prova de que dessa vez, pelo menos uma oliveira, o Espírito Santo encontrou. A terceira viagem da pomba, quando Noé solta e ela não volta mais,
segundo Aldeir Nelson Rocha, está relacionado à vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E dessa vez, ele não voltou mais. Dessa vez o Espírito Santo permanece para sempre. Assim como aquela pomba não retornou mais à arca, o Espírito Santo não voltou mais. Ele permanece vívido, ele permanece poderoso, ele permanece sublime, operando de forma miraculosa e extraordinária no meio da sua igreja. E esse significado da pomba como o Espírito Santo está relacionado à capacitação, à habilitação para que Jesus se movesse em seu ministério pelo poder do Espírito Santo. E foi dessa forma que Jesus se moveu. Se moveu com curas, sinais, milagres e prodígios, vencendo até mesmo o pecado e a morte. Mas de igual modo, esse mesmo Espírito que capacitou Jesus, habilitou Jesus para viver uma vida de poder, é o Espírito que foi derramado sobre a igreja, para que eu e você pudéssemos viver também como Ele. Vivemos uma vida pelo poder do Espírito, pela dádiva do Espírito, pelos dons do Espírito, pelos frutos do Espírito, como uma igreja viva, atuante, flamejante pela face da terra. O Espírito Santo nos capacita para viver uma vida de poder. Mas a pomba também significa, ela tem uma dimensão sacrificial. Porque segundo o livro de Levítico, capítulo 1, verso 14, a pomba era um animal utilizado para fazer sacrifícios. E quem utilizava a pomba como sacrifício eram as famílias pobres. Porque as de classe média ofereciam cordeiro, as ricas ofereciam bezerro, e as pobres ofereciam a pombinha. Então, enquanto a pomba está relacionada ao poder do Espírito, ela também está relacionada ao sacrifício de Jesus. Assim como ela era utilizada para a remissão do pecado dos pobres, Jesus, que veio para evangelizar os pobres, ele veio para redimir toda a humanidade dos seus pecados. Então o mesmo Espírito Santo que empoderou Jesus para viver uma vida do poder, foi o Espírito Santo que também capacitou Jesus para suportar o sofrimento. E é nessa medida que o Espírito Santo, ele se revela à sua igreja. Quando em Atos 1, Lucas escrevendo o livro de Atos, ele diz, nas palavras de Jesus: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Esse termo testemunhas, no grego é o termo martyrium, que significa morrer por uma causa. É quando recebemos o poder do Espírito que somos capacitados a, se possível, morrer pela causa do Evangelho. Sem o Espírito Santo, você tem medo da morte. Mas com o Espírito Santo, você ficará apto e disposto até mesmo a morrer pela causa do Evangelho. Então, enquanto o Espírito Santo capacita a igreja para viver no poder, ele capacita a igreja também para suportar o sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, o quarto aspecto revelado no texto a respeito do ministério de Jesus está no verso de número 22. Acompanhe comigo o que diz o texto. E do céu se ouviu uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O interessante é que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, mas quem anunciou o início do ministério de Jesus foi o próprio Deus. O próprio Pai está aqui declarando, expressando de forma verbal, audível,
a aprovação do Filho para o seu início ministerial. Nós precisamos observar, irmãos e irmãs, que essa expressão ela não é vazia em si. Quando Deus diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, essa expressão está carregada de ecos e significados. Essa expressão de Deus, ela é uma junção de pelo menos 3 textos base do Antigo Testamento. O primeiro deles, Gênesis 22 e verso 2. Quando Deus, ele diz a Abraão, toma o teu filho, o teu único filho a quem amas. O segundo texto é Salmo 2,7. Quando Deus diz, tu és meu filho e hoje eu te gerei. O terceiro texto é Isaías 42, que fala, esse é o meu servo, aquele que irá expressar a minha vontade, e nele eu me comprazo. Perceba que se você juntar esses 3 versos do Antigo Testamento, esse verso ele vai ser o produto dessa expressão de Deus nessa passagem, nessa abertura no céu e da aprovação do ministério de Jesus. E cada expressão dessa, ela traz um significado. Porque quando ele diz para Abraão, tu é o meu filho amado, toma o teu único filho a quem amas, nós sabemos que aquele texto falava a respeito do sacrifício que Abraão iria fazer de Isaac. Da promessa que Deus tinha dito que o descendente de Abraão iria abençoar todas as famílias da terra, e todos nós pensando que o descendente era Isaac, mas na verdade aquele descendente seria o próprio Cristo, que também é descendente de Abraão. E ele sim, esse filho, o único filho amado. Então o que estava acontecendo ali era apenas uma tipologia da crucificação. É tanto que quando Abraão vai subir com Isaac, ele diz, eu vou pegar o cutelo, o fogo, e você vai levar a madeira, para que quando Isaac estivesse subindo aquele monte com a madeira para ser sacrificado, eu e você viéssemos a lembrar de Jesus com o madeiro subindo no Calvário para ser sacrificado. Enquanto Deus poupou o filho de Abraão, ele não poupou o seu único filho a quem ele amava, e entregou por nós, pelo seu amor. A segunda expressão, quando Deus diz no Salmo 2,7, tu és meu filho e hoje te gerei, é um texto que fala a respeito do Messias. É um texto que vai falar que aquele filho de Deus, ele iria libertar o povo com o seu braço forte, iria esmagar os adversários. É um texto que fala a respeito da expectativa messiânica. E o terceiro texto, Isaías 42, onde Deus vai dizer, esse é o meu servo sofredor, em quem eu comprazo a minha alma. É o texto que vai falar do servo sofredor de Isaías, a partir dali, que vai culminar em Isaías 53, onde o servo sofredor vai dar a sua vida e carregar a iniquidade dos pecadores. Então quando Deus está dizendo aqui para Jesus, Ele está dizendo para Jesus, você é o descendente de Abraão, que vai abençoar todas as famílias da terra. Você é o rei, o Messias, o meu filho que eu gerei. E você é o servo sofredor, que por meio do seu sofrimento na cruz, irá satisfazer os meus anseios, a minha ira. Foi na cruz que Jesus satisfez a ira de Deus. Toda a ira de Deus contra o pecado foi satisfeita em Cristo na cruz do Calvário. Ele satisfez a sua ira. Mas, irmão Alberto Júnior, Deus satisfez a sua ira, então Deus é mau. Então Deus é um sádico. Como que Ele satisfaz a sua ira? Essa ira de Deus não é uma ira rancorosa, é uma ira santa e justa, governada pela sua santidade.
Pelo contrário, Deus não está sendo sádico aqui quando Ele satisfaz a sua ira em Cristo na cruz. Ele está sendo bondoso, porque através dessa ira satisfeita na cruz, Ele está nos abrindo um caminho para a salvação, para que essa ira não seja mais satisfeita em nós, porque já foi satisfeita em Cristo, no seu próprio Filho, na cruz do Calvário. Então, pelo contrário, Deus não é masoquista, Deus é misericordioso, Ele abriu um caminho, é por isso que Ele se satisfez, é por isso que Ele está dizendo para Jesus ali: esse é o meu Filho amado, esse é o Messias, Ele é aquele que vai ser sacrificado, Ele é aquele que vai satisfazer a minha ira. O que satisfez a Deus foi a obediência de Jesus até a morte, e morte de cruz. O que deixa Deus satisfeito é a nossa obediência. E esse aspecto que eu quero enfatizar aqui, nesse ponto. Se nós queremos satisfazer a Deus, se nós queremos alegrar a Deus, se nós queremos que Deus sinta prazer em nossas vidas, nós precisamos obedecer a Ele. É por isso que a desobediência é considerada por Deus idolatria, feitiçaria. Você pode até cantar, pregar, dar a sua vida pelos pobres, fazer todas as bondades do mundo, mas se você for uma pessoa desobediente a Deus, você jamais irá alegrá-lo, você jamais encontrará prazer em Deus. Mas se você for obediente a Deus, a sua obediência fará com que Deus aprove o seu ministério publicamente, declare diante dos homens que você é um filho amado, em quem a alma dele se compraz. Então sejamos obedientes a Deus. Para concluir essa mensagem, a partir do verso 23 até o 38, será nos apresentada a mim e a você uma genealogia de Jesus que vai de frente para trás, e essa genealogia vai chegar até Adão. Lucas é o único que vai fazer isso, porque Mateus também fez uma genealogia, mas diferente de Lucas, ele começou em Abraão. Ele excluiu de Abraão para trás a humanidade. E ele apresenta Jesus como apenas um filho de Abraão, um descendente de Abraão, ou seja, o rei dos judeus. Mateus apresenta Jesus como salvador dos judeus, como aquele que é filho de Abraão, filho dos judeus. Lucas não. Lucas vai apresentar Jesus como filho de Adão, como representante da raça humana, para dizer para mim e para você que a salvação não é apenas para os judeus, que a salvação em Cristo alcançou toda a humanidade desde Adão até hoje, porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Glória a Deus. A salvação, ela foi ampliada, ela foi expandida para mim e para você, e esse é o intuito de Lucas, ao apresentar Jesus como humano, como representante da humanidade, como salvador da humanidade, como gente da gente, como povo de um povo, como gente como nós, um sofredor, que se identifica com pecadores, mas que nos ama a ponto de dar a sua própria vida por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos nos colocar de pé e orar?